Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao Chama Tiuli #39. Hoje a gente vai falar aqui sobre vários assuntos, entre eles por que trocar BBDC4 por BBDC3, por que a gente não deve investir através da técnica do Day Trade. A gente vai falar também quando que eu cheguei no primeiro milhão, a gente vai falar relações de mercado financeiro com a economia. E para finalizar, se eu já comprei uma empresa ruim porque o preço estava muito atrativo. Então, se você quer ver todas essas respostas respondidas, dá um joinha aqui, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que vai se beneficiar desse vídeo, beleza? Galera, então, o que eu vou começar respondendo aqui? Se eu já investi numa empresa ruim pelo preço estar muito atrativo, a resposta é sim. Em 2015, eu comecei a comprar uma empresa do setor imobiliário chamado Rodobens Imobiliária. Eu não considero que essa empresa é uma empresa boa, porque ela tem projetos, ou seja, ela não tem uma recorrência muito intensa, e eu acho que isso é uma coisa importante. Não tinha um retorno sobre patrimônio líquido muito alto, ela também não tinha uma esteira de crescimento muito boa. A gente está vivendo aí o momento dos distratos na construção civil, mas essa empresa, eu comecei a comprar ela por volta ali dos R$5,50, R$6 e fiquei aí comprando durante uns 2 anos. E assim, eu quase cheguei no meu limite. Várias vezes eu pensei, cara, eu vou vender essa empresa aqui porque essa empresa, pô, ela tá me dando uma canseira, ela não andava, o preço não andava, ela não pagava dividendo, e eu tava vendo que a economia brasileira estava cada vez aquecendo mais e outras empresas tendo um aumento aí dos seus dados. E aí, o que eu entendi? Que os distratos iam acabar e a empresa ia começar uma nova era de crescimento. E aí, eu acho que foi no ano passado, ali para agosto, as cotações subiram para algo como R$9,50, eu vendi a minha posição, as ações acabaram subindo até a casa dos R$16 e depois do corona aí, ela voltou para casa dos R$6. Ou seja, durante um momento eu me achei o cara mais imbecil do mundo por ter vendido essas ações. Depois eu comecei a perceber que eu tinha feito um bom trabalho. Por quê? Porque as cotações voltaram, mas isso sendo um reflexo dos próprios negócios imobiliários da empresa, beleza? Então, eu usei sim o valuation para entender que aquela empresa estava muito atrativa, que a margem de segurança estava muito alta, mas eu não sei se eu voltaria a fazer aquela aposta, porque teve um custo de oportunidade muito alto, tá naquelas posições. Outras empresas que eu acredito mais, elas tiveram um desenrolar das suas cotações e dos seus proventos muito mais agressivos do que eu tive com a Rodobens, mas mesmo assim ela acabou me dando um lucro. Mas lembrando, o custo de oportunidade foi muito alto ao meu ver, então eu não sei se foi um bom negócio do jeito que eu imaginei lá em 2015. Eu achei que eu ia me desfazer dela muito mais rápido, beleza? Segunda questão é assim, Tiuli, você acha que uma lateralização da economia gera uma lateralização da bolsa? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu vou ter a oportunidade aqui de falar para vocês que o desempenho da bolsa não tem relação com o desempenho da economia. Por isso a gente está vendo aí a economia brasileira nos últimos 5 anos andando de lado, e a bolsa teve uma alta muito forte, teve uma queda muito forte. Isso aí é claro porque as expectativas dos participantes do mercado ficou diferente das expectativas dos agentes financeiros, econômicos, né? Então, durante um tempo ali, antes do governo Bolsonaro ser eleito, a gente estava represando os preços da bolsa, muita gente ficando de fora com medo, caraca, será que vai ter eleição ou não? E aí quando a gente elegeu o Bolsonaro aí em um governo mais de direita, a gente viu as cotações avançarem de maneira agressiva. Pelo que eu me lembro, as cotações saíram de algo como 75 mil pontos, foram até os 119 mil pontos. Depois, com a história do coronavírus, a gente viu a bolsa cair de uma maneira muito agressiva, a maneira mais agressiva que a gente já viu na história do mercado financeiro aí, pelo menos recente, né, nos últimos 20 anos. E com isso, teve um exagero muito forte também, ou seja, o mercado ele foi para 62 mil pontos, agora
enquanto eu faço esse vídeo, ele está em 80 mil pontos, ou seja, o mercado ele sempre vai exagerar nos seus movimentos. E outra característica também da bolsa, que a gente chama de Ibovespa, a média que a gente chama, muito concentrado em algumas poucas empresas, né? A Vale, a Petrobras, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Ambev. Então, o reflexo do Ibovespa é essas empresas que são maiores. A gente, como investidor, pode acessar empresas que não estejam ali muito relacionadas ao Ibovespa. Se a gente for atrás de empresas small caps, provavelmente a gente vai ter um comportamento das ações um pouco diferente do índice Ibovespa e, consequentemente, também da economia, tá? Tem que entender que o mercado financeiro ele é uma máquina de desconto, ou seja, ele vai descontando dos acontecimentos no preço o mais rápido possível. E uma segunda característica do mercado é o fato de a gente estar precificando as expectativas futuras dos agentes econômicos, ou seja, a gente hoje está vendo, olha, o Brasil ele tem uma expectativa tal para o futuro. Será que os dados estão corroborando isso, os dados das empresas, tá? Porque no final das contas a gente sabe que as cotações são reflexos dos lucros futuros que as empresas vão ter, e aí as empresas se adaptam, as empresas elas incorporam tecnologias, as empresas se ajustam à nova realidade. Por isso que a gente vê aí alguns países com um crescimento anêmico, mas a gente vê belos retornos para os investidores de bolsa de valores, beleza? Então esquece essa ideia de que bolsa tem relação com a economia. Isso aí é até uma grande vantagem para os investidores deles estarem descorrelacionados aí com a economia total. Eu, por exemplo, tenho negócios na economia real que eles estão sofrendo mais do que os meus investimentos na bolsa, porque eu tenho flexibilidade na bolsa, eu tenho maior capacidade de diversificação a um baixo custo na bolsa, beleza? Terceira pergunta, tio, quando você chegou no primeiro milhão? Cara, eu cheguei no primeiro milhão com 20 anos, tá? Mas gostaria muito de te falar que a notícia é o seguinte, não, eu comecei a trabalhar com 5 anos, eu fui engraxate aos 6, eu entreguei jornal aos 7, eu trabalhei de pedreiro aos 10, com 15 anos eu estava moendo cana de açúcar no canavial. Não foi assim não, cara. O meu pai é um empresário muito bem sucedido e ele sempre botou o dinheiro na minha mão para que eu não ficasse assustado no dia que esse dinheiro chegasse na minha mão e eu não tivesse experiência. Então, ele foi aos poucos botando dinheiro na minha mão e eu sempre tive a responsabilidade de investir isso da melhor maneira possível. Por isso que me atentou tão cedo o assunto de investimentos, porque eu sabia que meu pai ia ter esse comportamento de botar uma quantia de dinheiro relevante na minha mão muito cedo e eu queria dar conta desse recado o quanto antes, principalmente porque eu sabia que meu pai tinha trabalhado muito para ganhar aquele dinheiro e ele estava querendo me formar como homem, formar como trabalhador, por isso que ele não teve medo de botar um pouco de responsabilidade na minha mão com tão pouca idade. E aí ele não falava assim, ó, põe na bolsa, põe em imóveis, põe em fazenda, não, ele me deixava totalmente livre para escolher o que eu ia fazer com o dinheiro e graças a Deus eu me esforcei bastante, estudei bastante para também não desapontar ele. Essa é uma característica que eu tenho, eu não sei se ela é positiva ou negativa, eu ligo muito para a opinião do meu pai, o que ele pensa de mim, isso aí às vezes foi um bloqueio, eu também acho que às vezes é uma maneira de eu mostrar respeito a ele, mas para não desapontá-lo, eu sempre estudei mais que a média, eu sempre me esforcei mais que a média e sempre assumi essa responsabilidade, sempre com foco no conservadorismo, na hora de assumir risco, tá? Meu pai, minha família de origem portuguesa, a gente tem uma pegada muito conservadora na hora de assumir riscos, beleza? Quarta pergunta, tio, qual o curso de day trade que vale a pena? O meu curso de day trade vale muito a pena e eu vou te dar ele agora, tá? Melhor curso de day trade do mercado. Não faça day trade. Acabou o curso, tá formado. Quinta pergunta, tio, quero trocar BBDC4 por BBDC3. Qual é a melhor hora de fazer isso? Será que faz sentido? A questão, ela é simples de ser respondida, tá? Se você tiver um prejuízo,
no teu preço de entrada na BBDC4, venda e troca por BBDC3. Por quê? Porque aí você vai conseguir usar o crédito fiscal desse prejuízo para repor com algum outro lucro que você venha a ter no futuro, beleza? E por que comprar as ações ordinárias, a BBDC3? Eu já fiz um estudo aqui, vou até repetir ele daqui a pouco, aqui a algumas semanas, para vocês também, onde eu comparei o índice de governança corporativa, o índice de tag along com o Ibovespa. O que eu interpretei dessa comparação? O índice de tag along e o índice de governança corporativa oferecem mais direitos aos minoritários do que o BOVA, o Ibovespa como um todo, tá? Então eu decidi interpretar esse resultado com a seguinte visão: se o índice de governança corporativa e o índice de tag along dão tanto retorno a mais do que o Ibovespa, é porque de alguma forma ele capta esse maior direito que os controladores geram para os minoritários, e isso na verdade mostra que você comprar ações ON é bom. Então é por isso que eu falo assim: se você tiver um crédito, um prejuízo fiscal que vai gerar um crédito fiscal, troque BBDC4 por BBDC3. É claro, eu estou partindo do princípio também que a tua carteira não é grande o suficiente, que vai ter liquidez e ela não vai te atrapalhar como investidor. Galera, então esse aqui foi o Chama-te Uli. Foi muito boa essas perguntas aqui, de verdade, tá? Não estou falando aqui para encher linguiça não. Se você gostou delas, dá um like aqui. Isso é uma maneira de você patrocinar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque ainda vai vir muito mais conteúdo. E se prepare aí que a gente vem com mais conteúdo para você. É só o começo. Tamo junto.